Olá, estamos hoje aqui para falar sobre a história da psicologia social no mundo, uma introdução, indicando algumas obras e também alguns documentários que acho que fazem sentido ao pensar, não é, esse assunto que ainda é tão atual, como fenômenos de massa, critérios de mudança e teorias de mudança de atitude. Então, a ideia desse vídeo do Morada Acadêmica é trazer, né, para a área da psicologia uma discussão que me parece muito pertinente, porque remete ainda, infelizmente, inclusive, a fenômenos que têm se repetido, não é? Na história mundial e no cenário contemporâneo, como os próprios fenômenos neonazistas, os fundamentalismos, né? Então, considero a psicologia social uma das vertentes na área psicológica muito atualizada, né? E que nos dá essa possibilidade de, através de teorias que foram construídas inclusive no século passado, ainda realizar uma leitura muito abrangente, crítica e de valor acadêmico de fenômenos contemporâneos. Uma das novidades é a indicação de um livro, não é, que estou conhecendo esse ano, que se chama Psicologia Social, Teorias e Vertentes, organizado pelo Cláudio Vaz Torres e Elaine Rabelo Silva, entre outros, não é? E que trabalha com essa ideia, não é, de trazer um mapeamento desde a história mundial da psicologia social até alcançar, não é, as perspectivas principais que a maioria dos autores, desde Robert Farr, tem apontado como uma visão mais psicologizante, que está muito vinculada à hegemonia norte-americana, e de outro lado, não é, uma vertente mais europeia, que nos deixaria inclusive um link com a América Latina, que seria uma perspectiva mais sociológica. É claro que já há autores, inclusive, né, os espanhóis, que também tem uma obra muito interessante de psicologia social, que eu até prefiro, que é José Luiz Álvaro e Alicia Garrido, que tem um livro que se chama Psicologia Social, Perspectivas Psicológicas e Sociológicas da Arte Média, que também está muito citado nessa obra aqui que eu estou aqui me referindo na tela, não é? Que vão falar também de um terceiro viés aí, que seria o viés crítico latino-americano, não é? Com Martim Baró, com o pessoal da PUC de São Paulo, né, brasileiro, que tem Ana Bock, Odair Furtado, Silvia Lene, Bader Savai, entre tantos outros, não é? Então acho que se faz sim necessário poder conhecer outras bibliografias, uma área que tem na editora Vozes uma série de publicações muito pertinentes à área, na área de psicologia social, e tem contribuído, não é, com uma discussão muito atualizada e desde os manuais de psicologia norte-americanos, né, escritos ainda no início do século passado, até alcançar, não é, os livros mais contemporâneos como esses que estamos aqui conhecendo. Vou passar um pouquinho, aqui tem uma versão online do livro, né, os autores, todos os autores que fizeram parte desse livro. Nós estamos falando do Cláudio Vaz Torres, que tem, não é, um pós-doc pela Universidade de Califórnia, né, em San Diego, e que também é professor, não é, vinculado à Universidade de Brasília, UNB. Tá? A Elaine, né, doutora também pela UNB, professora também do Departamento de Administração da UNB, e trabalha também na área de Psicologia Social do trabalho das organizações, né? E aí você encontra uma série de outros autores, depois vocês olham com calma, né? Quem for adquirir o livro, enfim, é uma bibliografia interessante. Hoje nós estaremos falando da parte 1, da fundamentação breve história da moderna psicologia social, e da parte 2, psicologia social no Brasil, uma introdução, que brevemente fala de alguns rápidos relatos que aqui vou dizer. Mas o texto ainda tem, não é, a parte sobre de métodos, não é, uma descrição metodológica, a segunda parte que tem toda uma temática da psicologia social norte-americana, sociologizante, com um viés mais cognitivo, então a cognição social, atitude e mudança de atitude, não é? Influência social, a ideia do preconceito, estereótipo e discriminação.
que é uma parte muito importante para os norte-americanos, né? Ao passo que a terceira parte seria dedicada a uma visão mais sociológica, onde você teria temas como identidade social, teoria das representações sociais, né, do Moscovici, e também a questão da cultura, valores humanos, inclusive nas próprias relações de processos grupais. Então o livro tem essa arquitetura, né, bem interessante. E gosto muito desse primeiro capítulo, não é, da Maria Cristina Ferreira, que é então a breve história da moderna psicologia social. Indico a leitura, aquilo que eu dizia, não é, o livro do Álvaro de Garrido estão aqui citados, o livro do Robert Farr, não é, que também é um livro clássico, Raízes da Psicologia Social Moderna, não é, e indico então a leitura que fala dos precursores, não é, no mundo, inclusive, na Inglaterra, na Alemanha, na França, não é? Que também acho que é muito mais abrangente do que, inclusive, o próprio livro do Robert Farr. Então fica aí uma dica, depois ele fala um pouco dos dois grandes projetos, não é? Primeiro a Introdução à Psicologia Social em 1908 do McDougall, né? E depois do Edward Ross, que é os dois livros textos que na verdade são considerados os fundadores, né? Apesar de um ser mais psicologizante e o outro mais sociologizante, né? O Edward Ross que e traz uma tendência mais psicologizante, até pelas influências, não é, do Gabriel Letard e o Le Bon, não é? E o McDougall que traz aí uma ideia mais influenciada pela ideia do darwinismo social, né? do Darwin de origem, mas o Spencer muito mais presente. Tá? Depois fala do desenvolvimento da psicologia social norte-americana, não é? O grande nome é o Floyd Rapport, que é considerado também um fundador em 1924, numa primeira fase, não é, de uma psicologia social mais behaviorista. Fala de uma maneira muito interessante das contribuições dos gestaltistas, não é, devido a essa transmigração por causa da Guerra Mundial. Então, né, o Musar Sherif, Kurt Lewin, Fritz Heider e o Solomon Asch, né, que são grandes nomes que vão trabalhar aí no sentido de agregar, não é, nas noções de percepção, a grande teoria que vai embasar muitos deles de dissonância cognitiva. Então a gente tem aqui esses autores compondo, não é, esse panorama norte-americano. E o texto fecha fazendo uma discussão do período da pós-guerra, não é, que é considerado o período mais fértil da psicologia social moderna, quando nós temos aí os estudos, não é, para de alguma maneira mapear, compreender os efeitos, não é, de como a guerra de alguma maneira então afetou esses soldados, afetou as próprias sociedades, o fenômeno de massa, que eu acho que é o grande fenômeno, né, que a guerra de alguma maneira mapeia. Então a gente tem aí todos os autores se voltando nesse momento, e acho que aí tem a Escola de Frankfurt, o Adorno com a obra Personalidade Autoritária, não é? Que é uma obra de referência, não é? Bom, enfim, fica aí então a dica desse livro, não é? Para começar a introduzir a psicologia social. Depois a gente vai falar das psicologias mais sociológicas, né? O George Mead como um grande disparo, apesar de estar nos Estados Unidos, não é? E ter toda uma obra baseada aí no interacionismo simbólico, a importância da escola de Chicago, não é? Herbert Blumer, que faz aí dá uma certa continuidade, uma roupagem para o interacionismo simbólico, a escola de Iowa, não é? E a psicologia social sociológica hoje, então, nós temos autores que se apropriam disso e começam a trabalhar temas como identidade social, não é? E entre outros temas. Vocês veem que o capítulo é muito longo, não é? E muito bem descrito, né? Aí a gente tem, como eu disse para vocês, acho que o grande ganho deste texto é esse terceiro tópico, que é o desenvolvimento da psicologia social na América Latina, né? A partir da década de 70, a fundação da Lapso, depois da própria Abrapso no Brasil, não é? E toda uma questão muito pessoalizada da América Latina, né? No sentido de uma história muito tipificada, a história do Martim Baró, que eu acho que é uma história muito
interessante no sentido de um sujeito que tem um perfil, né, bastante resistente, que vai ter uma morte trágica, né, e deixa um legado importante para uma visão nova da psicologia, uma visão política da psicologia. Chegamos aqui aos psicólogos brasileiros, né, como eu já havia inclusive apontado. Então, no meu entender, esse é um texto que é muito mais amplo que o texto do Robert Farr, que é usado muitas vezes nas grades curriculares clássicas, né, e que tem aí estado presente nas ementas e nas discussões dos primeiros anos de psicologia, de um modo geral, inclusive. Bom, dito isto, outra contribuição que eu quero deixar é a indicação, né, de um documentário do History Channel sobre as guerras mundiais, que são considerados pelos psicólogos sociais o grande evento que demarcaria, não é, o surgimento de muitos temas e de uma inclinação da psicologia a se tornar social. Então, alguns vão dizer que é na Primeira Guerra que surge uma vinculação da psicologia social com a psicometria, e depois na Segunda Guerra com os fenômenos de atitude, de massa, né, de influência, de facilitação social, entre outros, né? Então, vou só passar um início aqui. Vocês podem colocar, não é? Guerras Mundiais, History, já aparece dentro do próprio canal do History Channel Brasil, não é? É interessante, eles fazem em forma um pouco de ficção e em forma documental, como é muito costumeiro nesse formato, e aparecem muitos personagens, né? Como os personagens da Primeira Guerra se tornam os grandes personagens da Segunda, desde o Churchill, o próprio Hitler, o Charles de Gaulle, né? Vários nomes importantes que vão compor o cenário, né? Protagonista da Segunda Guerra Mundial. Acho que em torno de 50 minutos o documentário, tá dublado, não é? E com uma ótima qualidade de vídeo, então eu indico aí para vocês. Assistir um pouquinho. Tragam um mensageiro! Sai do caminho! Gás! Máscaras de gás! Agora! A minha máscara não veda! Meu bigode não deixa vedar! Como eu disse a vocês, né? Então é um formato Finalmente dá. ficcional e Você também sente desânimo e falta de disposição para viver? documental. Então aparecem alguns teóricos, né? Falando que isso fez na sobre reputação as dele. guerras, né? Então fica aí a Achei dica, que ele ia- assistam, né? Acho que sempre nos agrega, né? Então nós temos as guerras mundiais, não é, como um panorama histórico de pano de fundo muito importante para a psicologia social. Psicologia social, não é, que é entendido como um ramo da psicologia que estudaria essa interação do indivíduo com a sociedade, então as subjetivações oriundas dessa interação, né? Obviamente que dependendo da corrente teórica isso vai ter uma confluência mais dicotômica, mais psicologizante ou não, então isso também vai versar dependendo do autor, não é? Mas é essa interação e esse processo de subjetivação que a psicologia social vai trabalhar e vai ter como um objeto de estudo, né? Tem uma clara ponte epistêmica com o campo sociológico, acho que isso fica evidente, então acho que um dos grandes ganhos ao estudar o campo teórico da psicologia social é mapear também as contribuições da sociologia, não é? A gente acaba estudando algumas obras de sociólogos importantes, como Emile Durkheim, Marx e Engels, não é? Nomes importantes do cenário sociológico. Então, é um grande ganho, no meu entender, o
curso de psicologia social, para mim, por exemplo, deu esse feedback, e até hoje eu sou muito interessada, por exemplo, nos sociólogos mais contemporâneos, né, como Bauman, que faleceu recentemente, ou agora o coreano que está na Alemanha, o Byung-Hun Han, não é? Nós temos nomes aí, então, que compõem e nos trazem, né? Ou o próprio Simmel, que ainda está um pouco mais atrás, né? Então, há muitos nomes que podem nos ajudar a fazer essa ponte e a ler os fenômenos contemporâneos. Na minha tese de doutorado sobre cinema e contemporâneo, eu utilizei muitos desses sociólogos, não é? Para poder conversar com os fenômenos do niilismo, do trágico, entre outros, não é? Um dos personagens muito famosos dentro da história da psicologia social é o George Mead, considerado por alguns como, de certa maneira, um fundador, não é? É um americano da escola de Chicago, que por um momento vai ser chamado de behaviorista social, mas que é um nome que há muita polêmica em torno dessa nomenclatura, e que está, então, considerado como um dos cofundadores também do interacionismo simbólico, não é? Que é uma das correntes que vale a pena também se debruçar, porque tem toda uma ramificação, uma pluralidade epistêmico-metodológica, e que chegaria até, né, ao construcionismo social, ao socioconstrutivismo do próprio Vygotsky. Quer dizer, temos aí toda uma ramificação a partir de teorias que vão valorizar bastante, né, o valor simbólico da linguagem e da interação por meio da linguagem. Trazendo algumas questões que acho que são interessantes para quem está começando a adentrar o campo da psicologia social, não é? E acho sempre muito interessante conhecer a história das teorias, porque de certa maneira isso nos faz, não é, conhecer a história para não, né, não estarmos condenados a cometer e repetir os mesmos erros e ao mesmo tempo aprender, não é, com os acertos. Então isso é uma visão que até o senso comum já anda repetindo. E apesar de tudo ainda vemos fenômenos, inclusive políticos, né, que nos mostram que isso infelizmente não tem sido feito, né? Uma outra questão é a superação do viés positivista dentro da história da psicologia social, que acho que é uma das grandes questões no mundo atual. Acho que a predominância hoje é de estudos num viés mais dialético, mais crítico. Então essa visão muito experimental positivista da psicologia social fica, não é, presa a uma história do primeiro momento, não é? E como até hoje, então nós temos dentro da história da psicologia como uma ciência ampla, uma história única do viés social, né? Como a psicologia social está interligada com a própria história da psicologia como uma ciência moderna. O livro do Robert Farr, que é uma grande referência, eu também indico. Robert Farr, que é psicólogo inglês, né, professor de psicologia social e chefe do departamento da psicologia social da Universidade de Estudos Econômicos e Políticos de Londres, né, uma faculdade um instituto muito renomado, né, e que tem aí uma aderência muito grande à teoria de representações sociais. Ele é um grande interlocutor do Moscovici. Eu que gosto muito do Moscovici, estava lendo a biografia, né, que indico a vocês, inclusive, a autobiografia que ele escreve, né, e que lá ele conta mesmo dessa relação com Robert Farr, né, então é muito interessante. O livro do Robert Farr, que lá no capítulo final, 8, 9, tem uma discussão, né, sobre quem são os ancestrais e fundadores das psicologias sociais, né? E tem toda uma diferença entre o que é ancestral e o que é fundador, né? Se o Auguste Comte seria ancestral e, por exemplo, Wundt seria um fundador, e aí toda uma discussão muito específica voltada aí para as teorias, né? Então, se a visão psicológica tem uma discussão com relação a isso e a visão sociológica teria outra. Então, isso eu vou deixar para um segundo momento, que é uma discussão muito acadêmica, né, muito específica, e alcanço uma das coisas interessantes, que é pensar o Zeitgeist moderno, não é? Que seria justamente a psicologia social nasce em meio à explosão das filosofias da ciência, não é? Portanto, o próprio positivismo e o experimentalismo, não é? E então, por muito tempo, a psicologia social vai enfrentar uma situação que a gente chama de pré-paradigmática, ou seja, uma situação onde a psicologia não teria ainda um corpo único de conhecimento, não seria o que Thomas Kuhn chamaria de uma ciência normal, no sentido de ser um conjunto unificado, único de objeto, de método, de teoria, não é?
E aí toda uma discussão de que os paradigmas, não é, de base então seria o próprio cartesianismo para a psicologia americana e o próprio Hegel, não é, com a sua fenomenologia do espírito e sua dialética no viés europeu. E aí chegamos onde eu acho que é uma das grandes discussões desse momento, desse mini post, que é a relação da psicologia social com as guerras mundiais, com a Primeira e principalmente com a Segunda Guerra Mundial, não é? Que são fenômenos que até hoje nós estamos tentando, enquanto humanidade, realizar uma leitura mais contextual, mais crítica e também uma aprendizagem ética, que eu acho que é o desafio maior que fica, não é? Entender o que aconteceu naquele momento. Nós temos na psicologia uma grande obra que é considerada como uma das obras que marcaria a maneira como a guerra e o pós-guerra entram dentro do campo da psicologia social, que é a obra em 4 volumes, não é? O Soldado Americano, editada pelo sociólogo Samuel Stuffer, né, em 49, onde ali ele vai fazer todo um levantamento, não é, de opiniões e das atitudes dos soldados norte-americanos, como esses soldados se adaptaram, se ajustaram à vida militar, ao combate, não é, aos traumas de guerra, e também como, não é, mensurar essa atitude de submissão frente ao líder, não é? Isso tem referência, obviamente, à força de liderança do Hitler, mas a qualquer liderança também, inclusive do próprio exército, como ele se organiza numa visão hierárquica extremamente estratificada, não é? Com toda uma referência de poder e etc. Não é? Tem uma frase famosa do Cartwright, que é um psicólogo historiador social norte-americano, que ele diz que o Hitler foi o mais importante personagem da história da psicologia social moderna, né? É uma frase interessante se a gente pensar do ponto de vista do que ele significou, né? Simbolicamente, socialmente. Né? Eu tenho até um jogo de slides que fala da Segunda Guerra, não é? Não vou me demorar muito, mas é interessante perceber que a Primeira Guerra Mundial, né, ela começa com uma briga que é para uma briga quase colonialista por retomada de território, não é, do território austro-húngaro, e aí você vai ter o Império Austro-Húngaro que inclui, não é, a Alemanha contra já uma formação que seria dos aliados, né, que seria a União Soviética, a França e parte ali do território otomano, né. E depois a própria ideia de que a Primeira Guerra é uma guerra ainda que está se descobrindo as tecnologias, não é? A Segunda Guerra já é uma guerra da velocidade, da estratégia, da comunicação, das estratégias de comunicação. Então nós temos também uma diferença de como as guerras, nesse sentido, elas vão evoluindo do ponto de vista técnico, né? Não estou nem falando do ponto de vista humano, porque as guerras no sentido humano, no meu entender, são sempre retrocessos, né? A Primeira e a Segunda Guerra elas têm multideterminantes de ligação intrínsecos, não é? Porque a Alemanha e o eixo, então, na Primeira Guerra perde e ela tem que se submeter ao Tratado de Versalhes, que é um acordo mundial que é feito, não é? Onde ela teria que pagar, inclusive, altas taxas por ser considerada, então, a responsável por aquela, né, mortandade, por tudo aquilo que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial. É essa situação que vai levar a Alemanha, entre outros fatores, como a crise de 29, aí fatores mundiais, inclusive, não é? E a decadência de uma tentativa democrática na República de Weimar, né? Que nós vamos encontrar a Alemanha muito fragilizada economicamente, que daria, muita gente vai conotar esse contexto para o surgimento do poder, não é? De um sujeito que parecia um sujeito fútil, não é? Um sujeito quase marcado por uma idiotia, que é o Hitler, não é? É óbvio que por trás do Hitler tem toda uma equipe, eu costumo dizer, de muita competência. Você tem o Göring, né? Você vai ter o Eckart, que é o filósofo. Você tem pessoas ali que muitas vezes nem aparecem no primeiro escalão e que fomentaram o projeto nazista. Quer dizer, o Hitler ele é quase um primeiro vetor de força, mas não sozinho, né? Que organiza, aliás, existe um documentário interessante que mostra isso, né? Que está passando até no Extreme do Netflix, né? Que mostra como exatamente o Hitler não fez, né, o que ele fez sozinho. Então, obviamente, é interessante sempre a gente abrir o fenômeno para não ficar também numa visão apenas
tipificada do sujeito, né? É muito interessante conhecer a história da Segunda Guerra, porque a gente percebe um pouco como a história ela é extremamente volúvel, permeável, como, né, pra vocês terem ideia, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética vai fazer uma aliança com os Estados Unidos. E depois nós temos a Guerra Fria, não sei, o terceiro momento mundial aí de organização geopolítica, não é? Então a gente percebe, estudando as guerras mundiais, como essas alianças geopolíticas elas são extremamente factíveis, não é? São extremamente contextualizadas, são muito volúvel, não é? Mediante aos fatores e os determinantes da própria organização mundial. Tem um documentário que está passando no Netflix, eu estou indicando aos meus alunos, que se chama A Segunda Guerra, né, a Segunda Guerra Mundial em cores. Muito bem feito, são vários episódios. Ali você entende, não é, toda essa organização e esses acordos e as estratégias, inclusive do Hitler, do eixo de ferro, né, contra os aliados. Eu indico a vocês, não é, que gostam de ter uma contextualização mais fundamentada, até para poder alcançar uma visão da psicologia social um pouco mais plena. Aqui está a frase que eu acho que faz o link, não é? Que está no Robert Farr, em que ele afirma que a psicologia social moderna é fundada após a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Primeira Guerra Mundial marcou a história da psicometria e os estudos da psicologia diferencial. Não é? Aqui um livro sobre a Segunda Guerra, que também é interessante, não é? Segunda Guerra Mundial, os 2174 dias que mudaram o mundo, né? Aliás, há vários livros que contam, não é? O que foi a Segunda Guerra, como ela se deu, é sempre interessante. Eu gosto muito de ler sobre esse assunto, porque acho que ainda nos diz muito respeito. Aqui tem as contribuições, então, da Primeira Guerra, não é? Ao panorama da psicologia social, não é? Desde a questão de como a Alemanha vai se organizando, depois os nomes importantes, como Freud, que se nomina do ponto de vista epistêmico como um alemão, os testes do exército, né, que vão servir para selecionar os próprios soldados e que vai ser a raiz da psicologia aplicada no pós-guerra. Alguns filmes que fazem referência à psicologia social norte-americana, né? Nós temos o Experimento de Milgram, que é um filme que também, se não me engano, está no Netflix, que é uma plataforma que a maioria de vocês aí acessam, então também muito interessante, que mostra e faz uma correlação com os estudos sobre totalitarismo da Hannah Arendt, que está lá na Europa, falando justamente do mesmo fenômeno, que é o que explica, não é, que as pessoas se submetam às vezes a regras e ordens tão estapafúrdias, né? O filme é muito bem feito, indico para vocês, não é? E acho que é um bom modo de se inserir na realidade de estudos que muitas vezes estão muito distantes de nós, não é? E aqui a Hannah Arendt, que tem um filme também que se chama Hannah, não é? É muito bom, ganhou prêmios, inclusive, a protagonista do filme, que conta, não é, justamente a ida da Hannah Arendt para assistir um tribunal de um famoso general alemão, não é? E que ali ela vai criar a ideia da banalidade do mal, que é uma das discussões muito atuais ainda sobre a questão do totalitarismo e dos fascismos. Bom, com isso acho que a gente contribui aí para que vocês pensem um pouco a história, né? Fica a questão, qual é então a relação das Primeira e da Segunda Guerra Mundial com a história da psicologia social? Acho que já dá um bom disparo de questões para vocês pensarem sobre isso, não é? E aí a gente deixa para um próximo momento discutir como então as psicologias sociais vão se enveredando a partir de todo esse contexto sócio-histórico e também epistêmico, né, aqueles Hs que eu havia me referido, transformando a psicologia em duas grandes, num primeiro momento, né, depois da década de 60, em duas grandes tendências. A tendência pragmática funcional, de porte cognitivo, há de se dizer, e a tradição europeia, com modelos mais críticos, totalizantes, não é, dialéticos, que tem ainda o resquício da própria teoria de campo do Curti-Levin, mas também toda uma sociologia do pós-guerra, né? E aí, a partir daí, você tem todo um desenrolar, obviamente, do viés
mais psicológico, do viés mais sociológico, né, que tem a influência do marxismo, do materialismo histórico dialético, da própria fenomenologia, de estudos linguísticos, não é, pós-estruturalistas. Então você tem outro desenho para isso. E até chegar na nossa psicologia social latino-americana, onde aí sim, não é, dentro de uma história de autoexploração, de desigualdade social, não é, de países que são considerados subdesenvolvidos até hoje, incluindo o Brasil, nós temos propostas aí de uma psicologia social voltada, não é, para a comunidade, para o empoderamento, e aí a própria psicologia comunitária que surge daí. Fecho então o nosso mini post deixando essas questões que acho que estão, de alguma maneira, são disparadoras, não é, para quem está se introduzindo na história da psicologia social, que algumas frases para nós pensarmos. Então, a psicologia social na era moderna é um fenômeno tipicamente americano, embora suas raízes sejam europeias. Então, por que será? Né? Parece uma coisa paradoxal. No que ele é americano e no que as raízes são europeias? Essa é a primeira questão. Né? Depois uma frase de Ebbinghaus que diz: há um longo passado e um curto presente da psicologia social. E também podemos ele falar da psicologia, mas isso também vale para a psicologia social. E o pai da psicologia social foi o Auguste Comte ou foi o Wundt? Principalmente pensando no viés norte-americano. E uma frase que vem originária de uma perspectiva freudiana e que também faz vocês pensarem, que é: toda psicologia é social? Né? Então, deixo vocês com esses disparadores para que vocês façam aí as suas reflexões baseadas nas múltiplas leituras e indicações desse mini post, para então introduzi-los na história da psicologia social moderna, que é uma área que me é muito cara e que nos dá a possibilidade, eu sempre digo isso, de sermos críticos. Né? Até a próxima e espero que vocês tenham gostado. E pagou um preço político terrível, e muitos pensaram que teria sido seu fim. A opinião pública ficou ultrapassada.